Olá, boa noite, Sam, boa noite, Pur. Sejam todos bem-vindos a mais um Astrologando, agora do mês de abril, para a gente falar desse tom, né, super afortunado, cheio de benesses e de possibilidades, que é o portal de Touro ou de Taurus, que a gente começa aí no dia 20 de abril. Tudo bem? Sejam bem-vindos quem está aí do outro lado. Um beijo no coração de quem está assistindo a gente. Beijo, Rosiana. Beijo, Ariane. Beijo quem está chegando. Gratidão. Fala aí, Sam. Boa noite. Dá o seu boa noite, meu querido. Boa noite todo mundo. Bem-vindos a esse portal próspero que adoram para sempre, né? Esse tempo da vida da gente celebrar a prosperidade e o amor. São dois assuntos que a gente sempre fala bem, né? Touro é regido por Vênus e ela fala dos valores, tudo que a gente ama e tudo que a gente acha belo, a deusa do amor e da beleza, é nossos valores, é aquilo que tem valor pra gente. Então, falar de prosperidade, falar de dinheiro, falar de amor, falar de relações, falar de tudo que tem gosto de para sempre, é um bom momento agora. Muito bom. Isso aí. Então já vão pensando nos números que vocês vão querer para escolher os seus oráculos de hoje, porque os oráculos de hoje não poderia deixar de ser, são femininos, são afroditíacos. Afrodite, Oxum, autoestima, é nessa linha hoje. Muito bem. Muito bem, então não podemos deixar de nos apresentar, porque nem todo mundo realmente nos acompanha, né? Eu sou Fernanda Vidigal, estou aqui do meu canal, junto com Sandesh Ferrari e Purina Lovato, três astrólogos e outras coisas, mas três amantes do céu, amantes da astrologia, amantes dos oráculos, né? Amantes de muitas coisas e há muito tempo nessa estrada. E a gente vai estar falando hoje, então, do que é o céu de abril. Abril, esse lindo mês que se abre aí com uma nova estação, e estamos deixando para trás, então, ainda estando nele, mas estamos deixando para trás a conversa de Áries, deixando Áries para trás lentamente, estamos nos encaminhando, então, para a nova temporada, uma temporada super poderosa, super cheia de energia do signo de Touro, com a sua perseverança e conforto, do dia 21 de abril a 20 de maio, onde quem rege é Vênus, o elemento é a Terra, a modalidade é a fixa e o símbolo é touro. A própria cabecinha do touro, esse símbolo tão legal, né? Tem muita questão do verde ligado a touro, estava procurando coisas. E aí a gente tem a nossa prática, que a gente vai dividir ela em várias etapas, porque a gente tem mais de um oráculo para estar compartilhando com vocês. As três cartas. Então, veja, pensa aí no seu mês de touro, né? Abril, maio, o que você quer de prosperidade, de amor, de conforto? Como é que estão as ideias? Então, pensa no número 1, ou no número 2, ou no número 3. Pensa na sua pessoa e pensa aí qual número é a tua resposta. E aí a Pur vai mostrar para gente qual é a primeira resposta de hoje. Quem vem lá, Pur? Vamos lá. O primeiro oráculo de hoje é o oráculo da Afrodite. Então pense numa questão amorosa. E aí escolha se você quer o número 1, se você quer o número 2 ou se você quer o número 3. Enquanto eu faço um sonzinho bem rápido aqui. Pensou? Então vamos lá. Você que escolheu número 1, eu me manifesto para anunciar expansão. Você fez um bom plantio e investiu no seu autodesenvolvimento, agora está colhendo os frutos. Então, esse vai ser um mês de colher frutos, olha que coisa boa. E o que ainda falta? Fazer escolhas mais amorosas, menos perfeccionistas, mais amorosas. Então, a Afrodite está convidando você, número 1, a dançar com a vida. Se você escolheu o número 2, flor bordada na barra do meu manto, a nutrição profunda virá do amor. Quando estamos fechados a dar e receber, amor, vamos morrendo como uma planta sem água. E o amor não vem porque você fechou o coração. Então,
busque ajuda terapêutica e abra seu coração. E quem escolheu o número 3 tem que trazer para sua vida mais energia sexual. E não pense que ela se manifesta só na sexualidade, não. Está em todos os prazeres que chegam através dos 5 sentidos. Então, alegria de viver, vício, curiosidade, beleza. Tem que acessar essa força, então, e manter ela aí para embalar nos braços do amor. Muito bem, que legal. Adorei, já comecei feliz. Oba! Já comecei bem, já comecei, né, alegre com a história. Então, chegamos para a temporada de Tauros. Eu gosto muito de falar Tauros, porque eu tenho um querido amigo que sempre responde para mim, ele é estrangeiro. Ô, Fernanda, eu sou de Tauros. Né? Então, a partir de maio, Júpiter entra em Touro também. Esse é um refresco que você recebe. Ah, não, eu acho que não, acho que esse texto está errado. Ou não, né? Agora deu um pane aqui. Sam, me salva eu. O Júpiter vai entrar em Touro também? É, né? Ele está saindo de Áries e ele vai entrar no meio de maio para Touro. É isso mesmo. Aí me deu uma pane aqui. Então, assim, e aí a gente tem o trânsito de Urano que você está vivendo, claro, todos nós estamos vivendo desde 2018, e que deve estar mexendo muito com a vida de todo mundo, com a segurança, com a estabilidade, propondo mudanças, rebeldias e afins. E o Júpiter no seu signo, você ganha um plus no otimismo, e aí só depende de você aproveitar as oportunidades que possivelmente chegam. Afinal, o Júpiter significa, pelo menos basicamente, expansão. Ele entrar em Taurus também é um cara que traz aí uma pegada boa de maio em diante para todos nós. Então, na astrologia... 16 de maio, né? O Júpiter entra em Touro. Ele está mais para o fim de maio, por isso que me deu um certo tchuru. E aí depois eu retomei a história. Então, assim, Sol em Touro a gente vai ter agora. Então, dia 24 às 5h13, 5h14, a gente vai estar tendo o ingresso do Sol em Touro. E no mesmo momento, acho que é o primeiro, né? Ou é o segundo eclipse solar agora, Sam? Primeiro. É o primeiro, né? O primeiro do ano, então é eclipse solar em Áries, visível na Austrália Ocidental, Timor-Leste, Indonésia, Sudeste Asiático, Nova Zelândia e Micronésia. Então não está muito próximo da nossa visibilidade. Mas, de qualquer forma, vai ter a lua nova, né? Em Áries, depois vai ter a lua nova também em Touro. Agora a gente vai ter uma em Touro, não em Áries. 20 do 4, Sol em quadratura com Plutão, 21 do 4, início de Mercúrio retrógrado em Touro, aí 24 do 4 a gente tem o fim de Mercúrio em sextil com Marte, 25 do 4, Sol em sextil com Saturno, 29 do 4, às 17 horas, Marte em sextil com Urano. Então a gente tem algumas conversas interessantes para a agenda desse momento taurino, onde tudo fica bastante... né, fixo, fica bastante devagar, fica bastante com essa cara desse touro que eu achei maravilhosa, porque encontrei uma foto para poder representar a carta de Taurus que eu tenho, né, de que existe um ser com tudo isso de chifre, coisa mais bonitinha. Então, as bênçãos abundantes de vitórias em guerras arianas terminam em 11 de abril, quando Vênus saiu do seu domicílio taurino e foi para Gêmeos, no mesmo dia da conjunção do uso do poder entre Sol e Júpiter. As taurinices iniciam no dia 20 de abril, quando após a segunda lua nova em Áries, o Sol entra em Touro, tornando tudo mais lento e devagar, que até anda para trás no dia seguinte. Então a gente tem o Mercúrio retrógrado, lá vem Mercúrio retrógrado novo, no dia 21, né, Sandra? Aquele medinho do Mercúrio retrógrado, lá vamos nós. E aí, no dia 19, a força do devagar e sempre, ando devagar porque já tive pressa, eu adorei porque eu amo essa música, atinge um ápice com a lua nova em Touro no dia seguinte, e o time que puxa para frente ganha reforço quando Marte sai de Câncer em 20 de maio, e entre Leão, no mesmo dia 20, faz uma oposição perfeita ao Plutão, que vai retrogradar de novo. Isso é muito triste. Com todos esses puxões de passado, futuro, evoluções, retrocesso, 2 para frente, 2 para trás, um forró celestial astrológico. A temporada geminiana de possibilidades e diversidades inclusivas inicia em 21 de maio com a lua cheia. Mas isso é assunto para Astrologando do mês que vem. Então, fica aí, né, também uma parte de nós, que nós estamos meio que né, na terceira semana de abril, então também abre a porta aí um pouco para a gente estar falando do iniciozinho
de maio, onde a gente tem o Plutão retrogradando de novo. Vocês vão me ver eternamente, né, com lágrimas nos olhos sobre esse processo ao longo desse ano, porque lá estava já em Aquário, também não sabia se eu estava feliz nem se eu estava triste. Aí o cara volta agora, né? Vai, ai meu Deus, que coisa difícil. E vamos nós de Sol em conjunção com Mercúrio, Vênus em quadratura com Netuno, tudo isso entre o dia 1 e o dia 4 de maio. Dia 5 de maio a gente tem também o primeiro eclipse lunar em Escorpião, que vai ser mais para a Europa, Ásia, Austrália e África. No dia 5 de maio, Vênus em sextil com Júpiter, 7 de maio, Vênus em Câncer, 9 de maio, Sol em conjunção com Urano, 12 de maio, Mercúrio em sextil com Saturno, 12 de maio também Mercúrio em sextil com Vênus e 13 de maio Vênus em quadratura. E aí, veja, vocês voltam aqui para conversar com a gente, né, exatamente no domingo do Dia das Mães. Nós vamos estar aqui dando beijo em mãe querida, em mães queridas, né? Além do feminino que a gente está agora, ainda vai ter que falar muito com as mães. Então, a gente vai tocar para frente essa história no mês que vem, né? E falar desse feminino que eu acho que fica reforçado no mês de maio, não fica, não? Hein, Sam, o que você acha? Touro é Vênus, né? Vênus é feminina, a Paulina já abriu aí com oráculos bem femininos, com a Afrodite, com a Vênus. Então, esse mês de maio é consagrado ao poder de ser mulher ao longo do tempo e ao longo da história. As várias famas do mês de maio, né? É o mês das noivas, né? Que são mulheres, e é o mês das mães, que são mulheres, e as noivas se casam e podem ter filhos, e aí vão virar mães. Então, maio ele tem todo esse período grináldico, né? E toda essa coisa, a capacidade do feminino de gerar, né, filhos, famílias, projetos e ideias. Nós masculinos também gostamos de gerar, né, mas a gente gera outras coisas na vida, né, e também somos capazes de cuidar muito bem, claro, das crianças, das samambaias, dos gatos, dos cachorros e das suculentas, mas oficialmente essa energia feminina em cada um de nós é que é a capacidade de gerar. E essa capacidade de gerar em cada um de nós, seja na conta bancária, seja nas crianças, seja no que for, seja inclusive nas amizades, né, esse é o potencial aberto de Touro, a capacidade de gerar, gestar, cuidar e nutrir. Então a gente está saindo dessa época ariana que era vai, nasce, bem obstetra, e estamos entrando num período um pouquinho mais, né, assim, pediátrico, né? Agora vamos cuidar daquilo que nasceu, né? Cuidar, nutrir, amamentar, dar uma atenção, tempo, dedicação, paciência. Inclusive, vamos nos dedicar a cuidar, né, de todas as pessoas que estão nos assistindo. Beijo para todo mundo que está assistindo, né? Rosiana, Ariane, né? Gladimar, Tony, Nilra, Cíntia Simon e todo mundo que está assistindo a gente. Beijo, e que está assistindo a gente, mesmo que não seja vivo depois, na gravação, beijo da gente. Estamos cuidando, estamos gestando, estamos nutrindo, dando colo. Só não pode dar colo demais. E esses dois eclipses vão falar sobre isso, porque colo demais também cria problemas ortopédicos. Então, cuidar também é saber quando nutrir e quando não nutrir, porque a gente não dá para os outros tudo que a gente tem para dar. A gente dá para os outros tudo que eles dão conta de receber. Acho que quando a gente fala em amor, a gente fala também muito em autocuidado e alto valor, né? Então, vamos ver, cada um agora escolhe de novo. Pode ser outro número que você escolheu, né? Diferente Isso, do que você... a gente pode variar, né, Pô? Pode variar. Então, desde o começo, pode ir para o 2, pode ir para o 3, não pode é? ficar com o mesmo e pode mudar de número se quiser. Então, pensa de novo num número e vamos ver o que qualidade que você manifesta que vai incrementar a sua autoestima nesse período. Vamos lá. 1, 2 e 3. Tadã! Quem escolheu 1 escolhe manifestar a qualidade de ser curadora. Olha só. Então, uma pessoa que cura outras pessoas, ambientes e relações, mas eu vou sugerir que cure você mesmo também. Quem escolheu número 2, escolhe manifestar a qualidade de ser alegre, para fazer com alegria tudo que faz e para melhorar tudo ao redor, inclusive você mesmo, né? E 3, quem escolheu 3, escolhe manifestar a qualidade da calma, para ir num ritmo mais lento em tudo que faz, quem sabe, né, consegue olhar mais para você, se cuidar melhor e reconhecer que existem outras formas de fazer as coisas além de fazer tudo correndo, né?
dá para fazer de um outro jeito. O Astrologando do mês passado, a gente falou um pouco sobre o Ano Novo Lunar, e eu comecei a falar sobre o movimento do biorritmo lunar, e eu não terminei. Então, eu queria pedir desculpas. Algumas pessoas me perguntaram, eu acabei não respondendo, e vou responder hoje, então, ao longo do Astrologando. Tá bom? Ótimo, tá tranquilo. Então tá, a gente dá conta então das questões na sequência quando entrar para a Lua, tá quase, aí você pode retomar essa fala bem bonitinha. Hoje a gente está com uma Lua em Peixes, a gente ainda está piscianamente inspirados, conectados, temos esse Sol de 26 graus ainda em Áries, então ainda temos um final, uma semana mais ou menos aí, vai de 16 a 20, a gente tem 4 dias para estar organizando essa saída da energia, principalmente do Sol de Áries para Touro de vez, e aí a gente vai ter algumas mudanças. É um mapa mais voltado para a família também. Fala, Sam. Não, que eu digo assim, que é importante perceber que a gente veio desse período ariano, né? O Sol está 26 de Áries e o Júpiter a 22 de Áries, então a gente teve essa conjunção Sol-Júpiter no dia 11, né? Então a gente está no máximo esse último mês, foi mais ou menos assim, vamos, começa, né? Tem que ir lá, onde é que você vai começar a ganhar dinheiro? Como é que você vai começar a fazer seu relacionamento? Como é que você vai começar a fazer aquela atitude que vai cuidar melhor da sua saúde? Vai mudar a atividade física? Vai mudar a alimentação? Vamos criar novos amigos? Temos que criar novos projetos, temos que começar a vida nova, temos que dar um jeito na vida nova. E agora, com eclipses, com Plutão e Mercúrio retrógrados, com movimentos, né, que começam a puxar, a gente vai puxando um pouco a rédea, diminuindo o ritmo, diminuindo o volume, diminuindo o som, diminuindo a velocidade, porque agora é um tempo para dizer, não é mais para sair correndo e desabalar da carreira. Agora tu senta e vai cuidar daquilo que já está na sua vida, dos projetos que você já pensou, das pessoas que está se relacionando, do lugar aonde você vive, das coisas que você tem. Agora é período para criar disciplina ligado então a essa saúde, esse trabalho, essa relação com o dinheiro. Agora que você já comprou e já trouxe, já chegou, agora senta no chão e vai tirar os nozinhos, né? Vai desembolar e vai tirar todos os nozinhos com a paciência taurina como um ato de amor ao outro e a si mesmo, para desenosar a sua vida, né? Tá chamando os femininos, né? Para chamar a Nossa Senhora desatadora de nós. Então vamos pegar, não vai para ir às compras. Pega o que tem na dispensa agora dos projetos, das ideias, das relações, né? Das inspirações. Pega das promessas já feitas e agora nós temos que gestar, temos que cuidar, temos que nutrir, temos que dedicar, né? Tempo, paciência, atenção, ritmo. Então, esse movimento do Sol saindo de Áries, entrando em Touro, a Vênus já está em Touro, o Urano está lá esperando para o Júpiter, vem cá, vamos conversar, né? Então, assim, toda essa combinação que vai entrando agora em Touro, né? E o Mercúrio, que ele estava indo para frente lá em Gêmeos, lá bem adiantado, ele começa a voltar também para se aproximar lá do começo de Gêmeos. O Mercúrio está também voltando na direção de Touro, né? O Sol e o Júpiter estão indo na direção de Touro. Quem está em Touro já fica lá em Touro também. Então, todo combinado. E Touro é um signo de terra. O próprio Plutão começando a fazer um movimento de volta do Aquário para Capricórnio, que vai fazer uma relação extremamente harmoniosa, trígonos, né? Com Touro, com essa relação de terras e terras. A Terra é mais lenta. A gente está saindo de um período fogo e a gente está entrando num período terra. Então, é importante compreender que esse próximo mês não é um mês que as coisas estão indo para trás. Esse movimento para trás é só um movimento de desaceleração, né? É um movimento que apaga um pouco as luzes com esses eclipses, né, arianos e o eclipse depois em Escorpião, para poder nutrir esse período que desacelera, para cuidar daquilo que tem. É um período que basicamente o universo está dizendo para de inventar moda e cuide da moda que tu inventou. Né? Agora não é para inventar a próxima moda, agora é para cuidar da moda que tu inventou. E o mapa de hoje está lindo dizendo isso. Essa lua, né, assim, está fazendo o conjunto Los Angeles. Quando eu digo Los Angeles, o pessoal já consegue imaginar a minha idade. Quem não consegue imaginar a idade pode fazer a pesquisa no Google. O conjunto Los Angeles era aquele, né, o cantor entre as duas cantoras, e a lua está exatamente entre o Netuno e o Saturno, falando de coisa velha, por isso que eu trouxe aqui o conjunto Los Angeles, né? Então, assim, ela está aqui com esses dois
do lado dela o Netuno e o Saturno, os dois em peixes. E essa combinação pisciana, né, fala exatamente de que tem que ter essa responsabilidade saturnina, junto com essa inspiração que já veio pisciana, para poder nutrir, para poder amamentar, para poder fazer crescer até o infinito e além. Porque é peixes, né? Porque depois vai entrar esse Júpiter, é infinito e além, mas tem que cuidar. Então, né, estou eu aqui com a Fernanda e a Pornina, né, também tipo conjunto Los Angeles, estamos aqui no trio, do mesmo jeito que a Lua fica entre o Netuno e o Saturno, né, para poder estar nutrindo o conhecido e o desconhecido para isso poder seguir adiante. E vamos seguindo. Conjunto Los Angeles é ótimo, Sam. Entregou geral agora, né? Eu queria saber como é que você tirou isso, né? De que carta da manga foi que isso saiu? Foi? Conta. Vamos tocar para frente, então, gente boa. Vamos tocar para justamente chegar nessa lua em peixes, minguante, lua azul, o tom é o jasmim, né? 16 do. Desculpa, aqui tem um erro, 16/4, a cor é o lilás, e o perfuminho ou o óleo essencial pode ser de sálvia, por exemplo. Então, lembrando que nas luas minguantes a gente precisa deixar aí algumas coisas, né? Desapega aí de umas coisas, solta, é mais fácil, deixa aí o que tiver que ir e fica apenas com aquilo que dá conta, que já está bem bacana nessa querida lua. Você quer pegar o gancho da lua daqui para fazer algum comentário ou tocar a sua proposta? Quero sim. Vamos. Então, na alquimia, a gente separa, divide, na verdade, as fases da lua, que nem na magia, né? Então, do primeiro dia ao quarto dia vai ser uma lua, do quarto dia em diante é outra, certo? Uhum. E a gente chama isso de biorritmo lunar. Então, quando a gente está no primeiro dia da lua nova, eu vou falar devagar, e aí, se não der tempo de anotar, quem queria anotar, depois assiste de novo lá no YouTube e anota, tá? Mas, então, o primeiro dia de lua nova é uma lua de fogo para alquimia, fogo é vontade, e o horário, que daí eu já falo de um outro biorritmo, que é o biorritmo do cotidiano, é 6 horas da manhã. Então, tem duas associações aí, da lua e do horário que a gente está acordando e do elemento que eu estou ativando quando eu acordo, né? Todo dia, se eu acordar às 6 horas da manhã, eu ativo o elemento fogo. Mas se eu acordo, quero começar alguma coisa especial, e eu acordo no primeiro dia de lua nova, às 6 horas da manhã, eu estou exaltando tudo que eu posso do elemento fogo, tá? As outras relações vão ser do mesmo, com o mesmo tipo de associação, tá? Então, quarto dia de lua nova, a gente está ativando o sulfur, que reúne fogo e terra, e é uma lua de ação. E o horário é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu ativo o sulfur. No primeiro dia da lua crescente, eu ativo o elemento terra, e ao meio-dia eu também ativo o elemento terra. No quarto dia de lua crescente, eu ativo os 4 elementos com a substância sal, que é o integrador do fogo, da terra, da água e do ar. E, junto com isso, o sentimento e o chakra cardíaco. E às 15 horas é a hora que eu ativo esse elemento, tá? Primeiro dia de lua cheia é uma lua de água, que fala de adaptação, e o horário da água é 18 horas. Quarto dia de lua cheia, aí, quando esses dois elementos aparecem juntos, e às 21 horas que eu ativo a substância Mercúrio, que é a substância da percepção.
E, finalmente, à meia-noite, primeiro dia de lua minguante, à meia-noite, eu ativo o elemento ar. À meia-noite, primeiro dia de lua minguante, elemento ar. E no quarto dia da lua minguante, que é o que fica faltando, de novo eu tenho a substância sal, mas aí é uma lua de purificação. Então, eu não estou tratando de um elemento ou de uma substância em particular, mas eu estou lavando, é o momento de lavar a alma. Então, do quarto dia de lua minguante até o primeiro dia de lua nova, eu não começo nada, eu não termino, eu faço um detoxão básico. Então, para quem está fazendo processos de purificação, esses são os melhores dias para você iniciar esse processo e para dar um plus nesse processo também, né? Toma bastante suco verde nesse dia, tá? Acho que era isso, né? E aí, só para fechar, assim, a gente acorda às 6 horas da manhã, a gente almoça ao meio-dia, a gente janta às 18 horas e às 0 horas a gente vai dormir. Ou seja, eu acordo com o fogo, almoço com a terra, janto com a água e durmo com o ar. Maravilhoso. Pronto. Pronto. Demorei, mas veio. Maravilhoso. Tá maravilha. Chique, chique. Show de bola. Então, assim, fases da Lua de abril de 2023, que a gente já passou algumas, né? Então, a Lua cheia, que foi dia 6 de abril, a Lua quarto minguante até 13 de abril, Lua nova, 20 de abril, Lua quarto crescente, 27 de abril. Né? Estamos mais para o lado, já entrando, saindo do perigeu, dia 15 de abril, indo para o apogeu, no dia 28 de abril, ficando com mais distante. E aí, com isso, nesse calendáriozinho, com essa toada que você deu, né, se a gente se organizar direitinho, dá para ir fazendo, então, a cada virada de lua e observando aí essas datas bem importantes para estar fazendo determinadas intenções, atividades, né, pode ser muito útil para todo mundo, inclusive para mim, anotei tudo aqui, viu? Em linguagem hieroglífica, mas eu anotei, né? Então, assim, esse é o resumo mais bacana que eu já vi, né? Só sendo realmente uma alquimista de muitos anos, porque senão a gente fica lá no pescando, né? Ainda não dá para colocar com essa rapidez. Então, bora lá. Voltando um pouquinho para o dia de hoje, alguma coisa mais para falar do dia de hoje, por também, né? Dentro desse olhar dessa lua ainda pisciana, né? E é uma lua minguante. Eu acho que nessa lua, né, nessa lua minguante, a gente pode aproveitar essa inspiração dessa lua pisciana, né, e intuir o que começa a deixar aí, né? Pode deixar a intuição falar um pouquinho e começa a desapegar das coisas e tenta fluir um pouquinho mais, né? Tenta seguir mais. Daqui a pouco vai vir, então, a tua primeira lua detox, porque agora você sabe que depois de uma lua minguante vem dos primeiros 4 dias, os últimos 4 dias, você não vai... Olha, nos 4 últimos dias da lua minguante, você não começa nem floral. Entendi. Tá? Só... Começa nada. Entendi. Só limpando, vai limpando, deixando vir o que vem depois. Vai limpando, vai benzendo, vai, né? E toca indo, toca indo. Exatamente. A próxima lua nova vai ser de novo em Áries? Agora, ainda dia 20, é isso? Ela é em Áries de manhã, né? Assim, e aí durante o dia o Sol já entra em Touro. Ela já muda para Touro, né? Então, E aí depois ela vai virar para Touro também. Isso, mas assim, ó, então vejam lá, quem perdeu a primeira lua em Áries, lua nova em Áries, que a gente falou que dava para começar coisas, né? Agora é a segunda e última oportunidade. Levanta cedo, né? Você está precisando de vontade na tua vida, está precisando de um impulso de fogo, de iniciativa, quer começar um negócio que você ia lançar lá, não deu tempo. Põe energia agora e começa, que ainda é uma lua nova
de fogo, né? De Ares, Lembrando que com... dessa vez vai demorar mais tempo só para ficar mais claro do que a primeira, porque dessa é em eclipse. Ah, pois É, é, pois é. verdade. Tem esse detalhe bem importante, né? Pequenininho. Oi? É, né? Pequenininho, não é? Só um detalhe, só um detalhe. Pois é. Puxa, que Pois é, pena. Gente, não né? começa, não. Espera para o próximo. Eu acho que dava para dar uma guardadinha, viu? Não é por nada. Cor do Aproveita para fazer um olho. detox bem grande de um mês. Eu acho que não é uma temporada tão assim de boas. Né? Não, Inclusive, tem. assim, esse Mercúrio com as suas taurinices também é outro, né? Que vai andar um taquinho, aí depois agora está em touro também, tu vai ficando mais devagar as coisas. Então, Sim. agora, como disse muito bem o Sam, é um momento muito mais do desacelera um pouco, porque o que tinha que correr, voar e tentar fazer, eu acho que o movimento, quem deu conta, fez. Agora é muito mais de ir colocando como uma boa abelhinha. Eu mantive, inclusive, essa carta, porque a Vênus em Gêmeos convida para esse lugar de fazer manutenção, né? A Sim. manutenção do todo dia. Vamos lá. Já começamos, né? Já que começamos, agora vamos. Perfeito. Inclusive, isso Agora nos inspira um ritual muito legal de cuidado, né? Porque tem algumas magias que a gente faz para criar realidades, e tem outras magias que é para cuidar das realidades já criadas, para a gente colocar mais energia. E dos elementos que ajuda a gente a nutrir aquilo que já existe é o mel. Então, falando aqui, copiando um pouquinho aqui das abelhinhas, que né? delícia. Vale a pena a gente lembrar um pouquinho dessa energia de pegar uma vela, né, branca e escrever as coisas do pavio para a base, né? Aquilo que você já tem na sua vida de ideia, pelo menos. Se não está na realidade, pelo menos já teve ideia, legal, né? Não é uma coisa totalmente nova, já está aí rondando você, né? Orbitando você, já está perto de você. Escreve numa vela branca do pavio para base ou uma vela verde, né? Que touro ele combina com essa energia verde. E como é um tempo amoroso, também pode ser uma vela rosa. Essas são as cores que podem ser tem potencial para esse momento. Escreve aí, se tiver pessoas envolvidas, melhor rosa. Se tiver menos pessoas envolvidas e mais coisas envolvidas, melhor verde. Está em dúvida, usa branca, que é uma garantia que vai acertar sempre, sem exceção. E aí, então, depois de escrever, né, do pavio para base na vela, né, você unta com mel. É comum que a gente use em feitiços de criação de realidade, a gente unta com óleo, mas dessa vez é para nutrir uma realidade que já existe. Então a gente unta com mel para atrair recursos. Atrair recursos tem a ver com touro, e a gente vai falando da casa 2. Ele é um momento de atrair recursos. E touro ajuda a atrair os recursos que a gente precisa para botar em prática aquilo que a gente já começou a se mover na direção de. Então, o eu quero era de Áries, agora eu já tenho, isso é de touro. Então, reunir esses recursos. E o mel ajuda muito a trazer essa reunião, torna doce, torna amoroso, torna atraente, torna magnético, torna grudento como mel. Então, vale a pena, né, grudar, untar a vela com mel e acender com mel para poder estar atraindo, né? Pelo menos doçura. Nem que seja atrair paciência para lidar com as coisas. Gostei dessa última fala, achei ela pontual. Paciência é algo que de vez em quando atrair é fundamental, não é? Então, assim, atrair paciência é maravilha, já está valendo, já peguei a receita, vou usar. Então, essa lua nova em touro, ela também vai acabar entrando no dia 20 do 4. Né? Assim que nós vamos ter justamente esse lugar, né? E é aqui que dá o eclipse nessa. É isso, né? Vira tudo É uma isso coisa mesmo. só. Né, na madrugada, né? Na madrugada, existe esse momento alinhado, né? Da lua nova, Sol e Lua no mesmo ponto. Vai estar no. Cada signo tem 30 graus. Cada signo tem 30 graus e o eclipse vai acontecer 29 graus, 52 minutos de Áries. Então, é assim, no finalzículo, né, do Áries, assim, tipo, é a última tossidinha, né, e pá, dá um eclipse, dá a lua nova precisa e o sol já entra em touro. Né? Então, assim, ele só é o último instante de vida dele, ele faz esse eclipse, né? E faz essa lua nova em Áries e já passa pelo campo de força entre Áries e Touro, né? Entrando nesse lugar taurino. Então, assim, a última coisa que ele faz é atingir a flecha,
né, do objetivo, e ele já entra nessa nutrição para cuidar daquilo que foi flechado, aquilo que foi alcançado pelo Cupido, pelo filho da Vênus, né. Então, é importante a gente compreender esse momento. E quando ele entra em Touro, o Júpiter já está lá dentro, a roda da fortuna, o Júpiter ainda está em Áries, né, o Júpiter vai se encontrar com ele lá dentro. Quem já está Tá lá lá dentro é Urano, o né, na Mercúrio, roda é da Urano. fortuna, tá Mercúrio, já tem uma Exatamente. galera lá esperando, né, e a Lua também cá Isso. tá dentro. E aí Então, quando o assim, Sol estiver nascendo, né, isso. ele já nasce em Touro. Então esse momento eclipse vai rolar na madrugada de lua nova, né, a gente não vai estar vendo aqui, por isso, Não, como vai você dar. mesmo descreveu, o eclipse é lá do outro lado do planeta que a gente vai ver o cone de sombra, porque aqui está de noite, né. E aí quando o Sol nascer, na manhã do dia 20 de abril, isso é a madrugada do dia 20 de abril, é o eclipse em Áries, a lua nova em Uhum. Áries. E quando o Sol nascer, ele já nasce taurino, para dizer que aqui para o ocidente, o Sol já nasce ganhando, e que no oriente, que lutem. Pois é. Olha que fala interessante essa, hein? Uhul. E que lutem. Então tá bom, e que a gente saia ganhando, tá ótimo. Então esse é o ingresso do Sol em Touro, no dia 20 do 4 às 5h14. Aí a gente recoloca essa energia vibrante de Touro, né, na nossa mesa, na nossa fartura, na nossa abundância, no nosso dia a dia, nos nossos amores, nas nossas preguiças. Eu ia falar dos nossos apegos e das nossas preguiças, É né? como se o Aquelas Sol e a Lua te dessem preguicinhas, como se o Sol e a Lua assim. dessem a mão para pular junto para dentro de Touro. É, bem bonito isso, de verdade. E aí a gente vai para mais um oráculo, Pur. O que você traz aí para gente? Vamos ver quais os florais, de quais flores você vai se nutrir, né? Que energias florais vão nutrir esse período, né? De entrada desse sol em Touro aí, que coisas são legais que você mantenha, né? Ou se nutre. Então vamos lá, quem escolheu número 1, número 2, lembra que pode mudar se quiser de uma tiragem para outra. Vê o que você escolhe. Olha só. Independente das flores que foram escolhidas, eu vou dizer que esse é um período para manter relações, para olhar para o feminino e para o masculino em você, tá? Então, quem escolheu o número 1 vai olhar para o passado frontal, para esse chakra aqui, com essa energia solar. Apesar desse chakra ser um chakra lunar, você vai olhar com olhos solares. E a flor é a lantana. E a lantana convida você a combater a mesmice, porque às vezes se a gente vai muito devagar ao longo do tempo, que é uma energia taurina que convida a gente a fazer manutenção de algumas coisas, pode cair na mesmice, né? Então, cuidado, vê se não tem, né, isso aí. Quem escolheu o número 2, escolheu uma flor que fala de cansaço. E é um passado solar também, do chakra do plexo solar. Então, acho que você está perdendo muita energia, está precisando descansar. Aproveita essa energia taurina, dá uma descansadinha, dorme um pouquinho até mais tarde, né? E cuida dessa energia do plexo solar. Escolhe o que você vai comer, vê como você vai digerir as coisas, toma um cuidado especial, né, por aquilo que você vai colocar para dentro, o que você vai engolir, porque você vai precisar digerir tudo que você engolir, né? Físicos e não físicos, né? O que mais será que você está colocando para dentro que está cansando, está exaurindo você? E por último, quem escolheu o número 3, escolheu o futuro lunar, mas umbilical também, desse mesmo chakra
que a gente falou antes, né, do milho. Então, a Bela Emília, talvez o seu temperamento explosivo esteja pintando por aí. Talvez as coisas não estejam acontecendo muito do jeito que você quer, e aí tem uma coisa aí acontecendo. Então, calma, né? Se aproprie um pouco mais dessa paciência taurina, dessa coisa que vai ao longo do tempo, né? Que não desiste, coisa. Pensa um pouco antes de responder, respira, né? Vê se não está explodindo porque, sei lá, porque ficou inseguro, porque deu medo, né? Para um pouquinho, vai com calma, tá bom? Beijo. Show de bola. Sam, não Maravilha. estamos te ouvindo. Qual foi a flor 2, por? A flor 2 foi o chapéu de couro. Ah, tá bom. Lantana, chapéu de couro e Bela Emília. Que Isso. buquê, lindo. Que buquê não sei se vocês conseguem ver de longe assim, ó. Porque se eu colocar de muito de perto não dá, né? Uhum. Tem bastante energia violeta na história e o chapéu de couro tem muita cor amarela na história. Tá? Maravilha. Aí, ó, já estamos com um kit completo aí, bem organizado. Então, naquela questão de touro, né, de que touro pode ser determinado paciente, generoso, carinhoso, leal, pontual, um monte de coisas boas, mas que touro também pode ter a questão materialista, a teimosia, a preguiça, a insegurança, a carrancudice, né, que muitas vezes faz de Tauros um signo que as pessoas às vezes acham que entendem e às vezes acham que não. Então, a gente também tem uma temporada aí de teimosias, uma temporada para pensar um pouco no que a gente quer fazer e no que a gente não quer fazer, né, com esse nosso querido touro. E aí, andando um pouquinho mais para frente, queria saber por que saiu, vou voltar. Muito bem, voltando para aquela história de mulher de touro, homem de touro, né, que é uma visão que tem muita literatura. Então, geralmente, mulheres de touro são bonitas, são extremamente femininas, temperamento forte, sensíveis, caráter direto e bonachonas, risonhas e alegres. Então, assim, e os homens são fortes, têm grande capacidade de trabalho, mas são, de certa forma, um pouco lentos, amam muito a vida, sabem gozar dela e das coisas mais sutis que produzem grandes e profundas alegrias e sensoriedades. É um signo sensorial, né, Sam? Com certeza, né? Ele não é um signo nem tanto visual nem auditivo, né? Ele é mais sinestésico. Touro é a nossa capacidade de sentir cheiro, de sentir gosto, de sentir tato, né? Touro é abraço. Quanto mais taurinices uma pessoa tem no mapa astrológico, na vida ou no ano, né? Mais ela vai gostar de ser apertada e apertar e pegar e dormir abraçadinho e botar a cabeça embaixo do sovaco, editar esse bololô, essa coisa da união, essa coisa da proximidade física vai ser muito importante, né? Quanto menos taurinices, claro que afeto é gostoso, claro que toque é gostoso, claro que massagem é gostoso, mas aí começa a aumentar o volume de pré-requisitos para ser bom. E aí começa o nível de exigência a ser maior. Assim, eu gosto, mas tem que ser assim, assado, cozido, frito, rebuscado, né? Pochê e tudo. Então, assim, quanto mais a gente tem essas taurinices, né? Mais a gente, menos pré-requisitos tem, né, para essa demonstração física de cheiros, gostos e texturas, né? E alguns vão dizer que tem menos menos pré-requisito vai dizer menos preconceitos, né? Então, touro é um signo inclusivo, ele é um signo que traz para dentro, é um signo que se encosta, né, com o desconhecido, que cheira os cheiros, que prova os gostos e que tem uma relação muito boa com as informações que chegam, não pela visão,
que a gente está numa época que está muito estimulada a visão, né, e nem pelos sons, mas certamente pelas sensações, né? Houve um tempo que os rádios invadiam nossos ouvidos de informação. Agora, com a internet, com a tecnologia, com tudo ícone, né, a gente tem uma carga de imagens muito grande. Aquela coisa da pessoa sentir pela temperatura se está abafado ou não, se vai chover, e que isso dava mais valor, né, do que a previsão do tempo que chega pelo celular. Isso é bem típico de touro. Muito bem, maravilha. Então, agora seguindo um pouco pelos outros, e aqui vou prestar atenção, né, da gente também falar um pouquinho desse Marte em Câncer, que eu acho que eu comi bola e deixei ele só no mapa, né, porque ele também já está mudando um pouco as atitudes e as movimentações. Mas Júpiter vai estar, então, ainda em Áries, a gente ainda permanece com ele por aí, mas ele também vai estar migrando de posição. Então, a gente tem um fim de temporada em Áries e um início de temporada de boa parte desse, e Júpiter incluso lá em Touro, né? Essa turma toda vai ingressar para Touro. O Marte entrou em Câncer no dia 25 de março e vai entrar em Leão lá no dia 20 de maio, né? Esse período que ele está agora, todo taurino, né, é um período que é para o Marte, que é o deus da guerra, e fala para a gente lutar pelo novo. Quando ele está em Câncer, a gente diz que o Marte está em queda. Então, está em queda essa energia de lutar pelo novo. E porque é como se botasse um baita de um guerreiro, né, para cuidar dessa, não num campo de batalha, mas dentro de uma creche. Então ele vai ter que usar essa energia guerreira para cuidar das crianças que já nasceram, para cuidar dos bebês. É um Marte em Câncer, né? Um guerreiro na creche. Então tem essa questão do afeto bem importante. E o Júpiter saindo de Áries, entrando em Touro, para ficar lá o ano inteiro agora, né? Também fala que é para expandir esse tempo de cuidados. É maravilha você trazer essa conversa, porque é exatamente essa sensação que eu tive quando os eventos todos rodaram, né? Nós estamos num momento onde ele não está no seu melhor, e por isso mesmo algumas coisas são convidadas, né? Há um convite ao fazer negativo disso. Da mesma forma que a gente também com isso está largando essa primeira causa, essa primeira casa, as minhas questões particulares, esse lugar mais eu e para mim mesmo, e indo para um lugar de como é que eu me alimento, como é que eu invisto, como é que eu me abasteço, como é que eu acho recursos e possibilidades de sobrevivência, né? Então, de certa forma, a casa 2 é lembrada numa temporada taurina, já que, digamos, o patrono dessa casa é Touro. A casa 2 é uma casa que ela é a saída do mundo interior. A queda no mundo interior, que às vezes é chamada até os infernos, a queda no mundo interior é a casa 8, né? E a saída do mundo interior, a gente cai na casa 8, o mundo interior ele está na 4, e a saída do mundo interior é na 2. E quando a gente sai do mundo interior, né, a caída é a queda dos corajosos, e a saída é a saída dos sobreviventes. E nós todos somos sobreviventes saindo aqui pela casa 2, né? E quando a gente sai pela casa 2, a gente sai com tudo aquilo que ganhou no pós-guerra, né? Depois que passou a guerra, né? A gente tudo que passou pelo mundo interior, pelos infernos, tudo que a gente traz de tesouros lá do mundo interior. E lá de dentro do mundo interior, né? Tem o petróleo, tem as pedras preciosas, tem o ouro, tem todas as coisas que a gente tira lá do mundo interior, né? Então esse é um tempo da gente entrar em contato com os espólios, né? Depois da guerra. Então a gente sai de um tempo de ter que estar lutando por tudo que você lutou em termos dos seus projetos. Qual o resultado que você tem? Qual foi a ideia que ficou final? E por tudo que você lutou dentro das suas relações, qual foi a ideia que ficou final? De tudo que você lutou pela sua saúde, o que você tem hoje para cuidar da sua saúde? O que você tem hoje dentro do seu casamento? O que você tem hoje dentro do seu trabalho? O que você tem hoje dentro das suas práticas espirituais, da sua fé, da sua crença? O que você tem hoje em termos de autocuidado? E o que você tem hoje em termos de amigos? O que você tem hoje? Então, para reunir esses recursos, né, ver o que você conquistou, o que você alcançou, o que você conseguiu trazer contigo depois das guerras travadas. Então agora a guerra acabou, a gente está no pós-guerra, e agora pega aquele baúzinho que você trouxe e que você conquistou, né, abre ele e vamos ver qual é o tesouro. A casa 2 tem um tesouro para revelar para cada um de nós, que é os recursos reunidos, né, que a gente traz lá de dentro depois de ter sobrevivido a tudo que a gente passou. Por isso que é uma temporada importante, né, de poder observar tudo aquilo que eu trago, aquilo que ficou, aquilo que ainda está permanente,
E aí nós vamos para o oráculo de Delfos aqui. Eu adorei trazer a foto do próprio, né, do que restou desse grande antigo oráculo, com tantas menções, tantas passagens, inclusive em filmes como no 300, para ver qual é o próximo oráculo que você traz, Por. Então, o próximo oráculo não é de escolher número. O próximo oráculo é um recado da nossa querida benzedeira, que diz assim, ó, planejamento, trace metas, quer as coisas, quer manifestar as coisas na matéria, se é uma casa de manifestação, então planeje e insista, né? Mostre que a teimosia ela serve para isso também, né? Ela serve para a gente fazer e fazer de novo, e fazer mais uma vez, e fazer mais uma vez, e ir aperfeiçoando, e ir melhorando, e ir dando corpo, né? Que é um assunto taurino também, né? Corpo e nutrição para os nossos projetos. Então, planeje, trace suas metas e insista. Esse é o momento de fazer isso. Muito bom, muito bom. Então, entrando agora para aquela parte que, de certa forma, também tem sido parte do nosso bate-papo, né? Já que em Touro a gente tem essa energia que está à volta, que está à disposição, a energia da matéria, da Mãe Terra, de tudo que a Terra pode não só nos produzir, enriquecer, como nos proporcionar, a gente tem aquelas histórias de uma curazinha, uma cor, um óleo. Alguns dizem que os cristais ideais para taurinos são o jade verde, a esmeralda, o quartzo fumê, o quartzo rosa, que, como disse muito bem o Sam, são as cores ligadas a esse momento. Então, a gente pode estar mais cuidando de tudo no verde, a gente pode estar mais cuidando de entranhas no quartzo fumê, ou a gente pode estar mais nas questões afetivas do quartzo rosa. Então, uma pedra de jade verde ajudará o signo de Touro a levar uma vida mais abundante e gratificante. Né? Tem outras propostas sempre, né? Bom lembrar também que, como o touro é tireoide, é garganta, é pescoço, é um tempo bom para a gente fazer massagem no alto das costas, esse período, esse lugar aqui da garganta é um lugar também muito de energia taurina, né, de casa 2. Se a gente vê nesse desenho que está ali, né, embaixo, a gente vê que o período de 2, o período de casa touro, pega muito essa região do pescoço, da garganta. E o touro sempre diz que a gente precisa ter as reservas. Então eu sempre prefiro ter as reservas na conta bancária do que no quadril, mas touro vai arranjar em algum lugar para botar as reservas, né, na vida da gente, ou dentro ou fora do corpo, ele vai botar as reservas em algum lugar sempre, né? E o jade, ele tem uma história muito linda. O jade é uma pedra muito preciosa na cultura chinesa, porque ao mesmo tempo ele fala de algo precioso e belo, mas normalmente o que é precioso e belo é frágil, né? Como o ouro ou como outras coisas assim. Alguns metais são preciosos, são belos, mas quebram fáceis, são frágeis, não são fortes. E a pedra dura, forte, resistente, como o granito, não é necessariamente bela. E o jade, ele conseguia combinar a força das pedras fortes, que não tem beleza, com a beleza das pedras e dos metais belos, que não tem força. Ele era tão belo quanto forte. E aí, exatamente que essa coisa de ser forte como elemento terra e ser tão belo que é Vênus, que é uma combinação rara, e touro tem, né? Ele é terra, mas ele é Vênus, né? A jade traz isso, a pedra de jade traz isso. E por isso, o jade era considerado algo de imenso valor, porque representava, né, a ternura, né, e não perder a força, né, sem perder a ternura, né, então essa combinação que é ao mesmo tempo equilibrada que touro traz pra gente, né, muito, muito, muito bom. Que é aquela história dos os fortes também amam, né? Sim, Sabe? alquimicamente falando, e acho que pode deixar essa imagem aí mesmo, Fer, porque daí Não vou mexer, não. a gente tem um apoiozinho ali, do mesmo jeito que Áries, né, faz o ângulo com Libra, e para alquimia a gente está ativando o chakra cardíaco, agora quando o Sol entrar em Touro, ele vai fazer uma relação com o signo de Virgem, então na casa 2, casa 6, originalmente, e a gente ativa de novo o plexo solar. E curioso que as cartas que a gente tirou antes mexiam, né, bem com o plexo solar. E aí, os metais, né, de Touro e Virgem
são metais bem, assim, que a gente ouve bastante falar hoje como reposição de vitamínicos e coisas assim, que são o zinco e o magnésio, né? Então, fica a dica, provavelmente é um bom momento para a gente fazer uma reposição aí vitamínica, né? Mineral e, enfim. Trazer para mim, né? O touro, eu me alimento e o Virgem falando de fazer isso com método e organização, né? Fechando um pouco do que a benzedeira conta para gente, né? Muito bom. E Muito plexo bem. solar, né? Poder pessoal, É, né? botar Tudo a para ver com fazer, bota para fazer. E aí a gente tem o tem. Saturno nas suas psianices, né? Um cara que está retornando gradativamente na posição do meu mapa, eu vou viver o segundo retorno de Saturno, enfim, não é? E que vai ficar aqui 2 anos passeando, transitando, né? Batendo papo, trocando uma conversa aqui, outra colar. Aparentemente não tinha nada especificamente ligado a ele nessa virada ou nesse momento, certo? Saturno não vai estar fazendo nenhum movimento drástico, não vai estar fazendo nenhum ângulo novo com ninguém, não está fazendo, né? Ele está só ali em peixes, dizendo assim, né? Olha, vamos também lembrar de rezar, né? Só porque, né? Rezar é importante, rezar é legal, assim, cada um do seu jeito, da sua forma, se é no silêncio, se é com barulho, se é com religião, se é sem religião, né? Se é com todo mundo junto ou todo mundo sozinho, se é um altar, né? Fora ou dentro, mas vamos lembrar de se conectar com algo que é transcendente, com algo que é maior, né? Vamos lembrar que eu e o todo temos uma ilusão de separatividade, mas que a conectividade, o fazer parte, né, entre o eu, bem taurino, e o todo transcendente, que não tem bordas, né? Essa conexão existe num nível mais profundo, né? Então ele só traz esse compromisso de que tudo que eu fizer em mim, o todo sai ganhando com isso. E se eu não olhar para eu, o todo pode sair também lesado por isso. É um momento de olhar para si como forma do todo sair ganhando com isso também. É um Se momento me, de religare, né? Se possível. sim. Se me permite a brincadeira, quem vai fazer o retorno de Saturno, eu tenho certeza que vai rezar. Né, Fer? Com certeza, Tô né? Você já está dentro. rezando? Tem aquela história, não vai rezar só, Já, não. Né? Já está rezando, vai rezar um pouquinho depois, até que realmente ele diga tchau, fui, passei, até com logo. Então, certeza. tudo bem, né? Até lá, continuo rezando. Opa, muito. Firme e forte. E aí a gente tem o carinha, que eu até deixei de lado mesmo, falei, não sabia nem se eu deixava ele de ponta cabeça, né? Porque agora ele está no tal de vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, fui para Aquário, agora eu estou retornando, vou dar uma ré, bato ali de novo naquela pontinha de Capricórnio, depois eu vou de novo no ano que vem. Esse é o cara que eu falo assim, ai Jesus, larga eu, né? Mas ele não vai largar tão cedo. Ele fez uma pré-estreia, né, recentemente, né? Ele convidou a todos para uma pré-estreia aquariana. Ele entrou em Aquário e convidou um grupo seleto VIP planetário para experimentar o que é ter Plutão 15 anos em Aquário, né? Então ele deu uma entradinha em Aquário só para contar a gente. Vamos todo mundo com os computadores deu tilt, com os celulares deu tilt, com as tecnologias deu tilt, com o desejo do futuro deu tilt. Então, mas já arrumou rápido, não te preocupe, eu não vou passar por enquanto aqui. Eu tô só uma pré-estreia de tudo que eu vou transformar e que vou trazer para o futuro. Vou trazer o futuro para vocês. Antes disso, deixa eu lá me despedir do Capri, né? Que eu deixei ele ali dizendo: eu vou só levar minhas malas para o Aquário, mas eu volto aqui para dar tchau para você. E aí agora ele começa, ele entrou em Aquário, ele está fazendo uma retrogradação que vai voltar lá em Capricórnio para dar beijo, né? Na senhora da profissão, na senhora dos trabalhos, na senhora das estruturas, na senhora das hierarquias que governavam o planeta. Ele dá 3 beijinhos e diz: beijo, vou parar de chacoalhar você, como eu fiz nos últimos 15 anos, não te preocupe, 200 anos depois eu tô de volta, né, mas agora eu vou chacoalhar é a tecnologia, eu vou parar de mexer tão forte em toda essa energia de organização mundial e os conceitos de vida profissional e de trabalho, e vou começar a mexer nos conceitos de futuro e de fé e de esperança e de amizades, né, então esse é o Senhores, movimento que ele está fazendo.
Senhores, façam seus backups enquanto ele vai em Capricórnio, né? Porque a gente já teve uma amostra grátis do que Isso, vai ser né? a bagunça Comprem HDs tecnológica, né? externas, façam backup na nuvem garantido, Em mais do que uma porque vamos ter nuvem, né? muita Escolham coisa. várias, escolham um Isso. HD Teremos externo, necessário de pendrive, cartão de atualizações. memória, o que rolar, né? O que for possível. Então, mas né, também essa coisa de ele voltar para as terras, para as rochas, não é? A gente ainda pode ter vários movimentos, né, de placas também, enquanto ele continua nesse ruge-ruge. Mas também volta para o lugar, né? Agora, quando o É, Plutão está retrógrado, acho que as placas agora podem voltar um pouco para o lugar. Vamos lembrar que Plutão, ele também, além de ele ser o transformador, o destruidor, ele é o regenerador pós-cirúrgico, não por tratamento, mas por cirurgia. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: agora nós vamos fazer regeneração, né, da Terra e do conceito de ser útil para a sociedade, porque vamos começar as transformações no que é tecnológico e futurista. Vamos mudar o conceito de futuro, mas o conceito do meu papel na sociedade ao qual eu faço parte, essa última retrogradação vai trazer regeneração. Regeneração do conceito de profissão, que foi tão destruído, digamos assim, nos últimos 15 anos. mudado, né? Foi muito mudado. Maravilha. Então a gente deixa o meu querido amigo para lá e podemos dar aquele pitaco suave, pequenininho, sobre o Brasil, assim, que a gente tem trazido, já que esse sol ingressa, né, passeando pela casa 3 do Brasil e trazendo aí mais comunicabilidade, vai acabar encontrando o próprio Saturno do Brasil, que está em Touro, então questões de suprimentos, questões de sobrevivência, questões, né, daquilo que é a manutenção desse país, vão estar sendo tocadas nessa temporada, vão estar sendo comunicadas ou conversadas, como em Porto um pouco já tem sido, até no sentido de governo que viaja, governo que fecha acordos, não é? Esse movimento, a Casa 3 mostra todas as papeladas, os negócios, os acordos do Brasil, né, com os países irmãos, né, e ele saindo da casa, essa entrada do final de Áries, início de Touro, pega a Casa 3, e o Touro, né, a cúspide de Touro, ele cuida da 4 do Brasil. Então ele está saindo, ele está mexendo na parte das mídias e está entrando também um pouquinho nessa parte das famílias brasileiras. A Casa 4 também representa as terras do país, então vai ser um período que a gente vai entrar agora que estava parado o mercado imobiliário, compra, vendas de terrenos, de apartamentos, de casas, então tudo com o Touro entrando na 4, essa ideia de querer segurança, querer garantia, as pessoas vão comprar casas, vão vender casas, vão comprar terreno, vão vender terreno. Então a questão ligada à agricultura e o agrário também do país está muito na casa 4, né? O plantio, a colheita, o dar de comer, né, para o brasileiro está tudo na 4, e isso a entrada de Touro mexe com toda essa casa 4, a questão ligada à alimentação. A casa 3 e a casa 5 também mexe com as crianças do nosso país, com esse final bagunçado de Ares dentro da 3, e daqui a 2 meses na casa 5, as crianças estão sendo trazidas à tona e a mídia também é a casa 3. Então a gente tem várias questões ligadas à mídia, várias questões ligadas à criança, várias questões ligadas aos contratos e várias questões ligadas às famílias, ao ato de ser família, pertencer à família, vincular a família sendo chamada para cuidar das crianças, e também as questões ligadas a terras e o mercado imobiliário. Tudo isso é fomentado nesse final de abril e início de maio, no Brasil. Muito bom, muito bom. Maravilha. A Lilith está lá em Leão, e isso a gente segue, passa e segue, né? Acho que não temos mais muito o que comentar, a não ser, por exemplo, a entrada do Mercúrio para Touro também, trazendo a presença que está lá permanente nessa turminha que já está Urano no do Norte, toda essa turma já está fixada ali por um bom pedacinho de tempo e ainda permanece lá fazendo as taurinices e as permanências. Vamos lembrar que o Lembrando que Mercúrio entra em Touro de ré, né? Porque ele está vindo de Gêmeos é, para Touro, ele está vindo retrógrado, ele está entrando em ele Touro entra de retrógrado, é costas, verdade. né? Então Então, sempre é para lembrar de coisas e não para poder conquistar as coisas. Sempre vou recuperando os sonhos, projetos e ideias que estavam na gaveta e que agora vão ter uma chance de virar realidade, né? E o nó do norte em Touro com o nó do sul em Escorpião, nos contando que parou aquele tempo de eclipses em Áries Libra, e agora a gente está realmente parou aquele tempo de eclipse, está terminando o tempo de eclipses Touro e Escorpião, que ainda vai ser esse ano, e aí depois a gente vai para um tempo de eclipses Áries Libra, né? Porque vamos lembrar que isso é de trás para frente, né? Quando a gente fala de cabeça e cauda de dragão. Estamos terminando os eclipses Touro e Escorpião. isso aí.
Netuno lá pedindo aquilo que ele já vem pedindo, mas ele está no finalzinho da jornada, mas ainda vai, né? Ainda vai um pedaço, mantendo as nossas orações, a nossa fé, ou pelo menos tentando cutucar a fé e as orações para que a gente siga adiante. E a recuperação da arte, né, como forma de estar lidando da melhor forma possível, né, com esses tempos tão difíceis que a gente está lidando, né? Então, se está tudo muito complicado, está tudo muito difícil, né? Vai assistir um bom filme, vai ouvir uma boa música, né? E vai Pintar um fazer um bom crochê, um quadro, tricô, assistir. pintar um bom quadro, vai fazer uma vernissage, né? Bem legal assim. E se você não tiver nenhuma ideia, procura o Conjunto Los Angeles na internet, é legal. Ok, querido. Então, mesma mensagem da minha querida Linda Goodman, quando a Lua estava na 7ª casa, Júpiter alinhado com Marte, aconteceu o alvorecer da Era de Aquário, em toda a sua colorida, fantástica, invertida e vertiginosa glória, atemorizando os conservadores, e lá estava o Conjunto Los Angeles. Né? E aí a gente fica por aqui, convidando vocês, então, para estarem conosco no próximo Astrologando do mês que vem, no dia 14 de maio, mesmo horário, no domingo, às 19h30. Sandesh Ferrari, Porina Lovato e eu estaremos aqui esperando todos vocês, e gratidão profunda. Um beijo em cada um, em cada uma que está aí do outro lado, né? Adriana, Nilra, Juliana, Ariane, todo mundo que esteve com a gente aqui. Já tivemos em mais número e estamos até com mais gente que até não aparece no chat, mas estamos bem hoje, estamos bem nesse domingo. Então, gratidão a cada um, viu? Beijo. Um beijo grande, boa temporada taurina para todo mundo, e nos vemos no dia 14 de maio para parabenizar todas as mamães e muito além a grande mãe, a grande divindade. Beijão, beijão, beijão. Beijo, cuidem-se. Beijo.